Bom dia! Eita glórias! Bom dia, meu povo abençoado. A paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nessa manhã maravilhosa de quinta-feira. Eita glórias! Venho nessa manhã desejar a vocês uma excelente quinta, com muita paz, muito amor, muita alegria no seu coração. O Senhor renova a sua força, te dando ânimo e coragem para você vencer todo obstáculo do seu caminho e olhar para trás e dizer: portanto, que eu sobrevivi em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, eu venci, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você pense assim, que dessa forma Deus vai te dar força e coragem para você vencer todos os obstáculos, todos os desafios que você tiver que enfrentar. Amém? E amém! Glória a Deus! Meus amados irmãos e muito querido, hoje estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos ministrando sobre Jesus instruindo Nicodemo acerca do novo nascimento. E vem trazer para vocês também esse manã fresquinho direto do coração de Deus ao seu coração. Nesse momento, é aquele momento que você tira tudo que está aprendendo você de ouvir a voz de Deus, tá? Então agora esse momento é aquele momento, né, que você tira a dor, o sofrimento, a amargura, o rancor, a tristeza, o desanimo, a ansiedade, a raiva, a depressão, a aflição do seu coração. Arranca essa raiz do mal para você receber esse maná quentinho que vai ser ministrado do coração de Deus ao seu coração agora. Nicodemos foi instruído por Jesus acerca do novo nascimento. E Jesus está nos instruindo nesta manhã sobre o novo nascimento. Então Jesus vai nos instruir. É uma palavra de fatos da salvação. É uma palavra de salvação para você nessa manhã. Você está sendo convidada para ser salvo, para ser liberto de todas as angústias e toda a aflição do seu coração através dessa palavra. Jesus vai instruir como você deve fazer para morrer para o mundo e renascer em Cristo Jesus. Para que você viva a vida de fé pelo Filho de Deus que amou e se entregou por você naquela cruz. Através dessa palavra aqui você vai se levantar, vai se posicionar essa manhã. Porque a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus na noite. Ele com autoridade, ele tinha autoridade entre os judeus, né? A Bíblia falou. E ele veio à noite até Jesus, e foi lá e falou: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ele falou assim que sabia. A Bíblia diz que Nicodemos é um conquistador do povo, né? Nicodemos é um conquistador do povo. E a Bíblia fala que ele era um membro influente e respeitado do Sinédrio. Como fariseus, Nicodemos, totalmente instruído de acordo com a lei, teologia judaica, Jesus, portanto, o chamava de mestre de Israel. Jesus chamava ele de mestre de Israel, ó, para você ver. Mestre de Israel, porque o versículo 10 fala, ó, Jesus lhe disse: tu és mestre de Israel. E não sabe disso. Olha só. Jesus falou para ele: você é mestre de Israel e você não sabe disso. A Bíblia diz que Nicodemos pode ter ido até Jesus à noite por temer e perder a sua reputação e posição. Era mais provável que ele fosse o exemplo particular daqueles mencionados aqui no capítulo 22, 2, versículo 23, que diz: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa muito vendo os sinais
que fazia e creram no seu nome, né? Creram no seu nome. A Bíblia está falando, ó. A Bíblia está falando aqui. Eu estou lendo para você. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, da festa da Páscoa, muitos viram, né, os sinais milagrosos que ele estava realizando, creram no seu nome. A Bíblia diz que muitos creram no seu nome, como o nome representa a pessoa, e não existe nenhuma diferença de qualificativo aqui entre essa expressão e nele crer. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem a vida eterna. A palavra está falando, né? A palavra de Deus está falando. O versículo 4, né? O versículo 3, Jesus respondeu para Nicodemo. Disse, da verdade, eu te digo, daquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Olha o que ele vai perguntar para Jesus. O que ele foi e perguntou? Nem a pergunta. Jesus, em resposta, deixou bem claro aqui. Ele deixou bem claro. Na resposta de Jesus está sendo bem claro aqui. Ele falou assim, ó. Né? Jesus, ele deixou bem claro aqui nessa palavra para nós. Eu vou ver se meu celular tá coisado aqui. Glória a Deus. Tá mandando mensagem aqui para mim. Olha só, Jesus deixou bem claro. Jesus falou assim, ó. Digo a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus está declarando. Se ninguém nascer de novo. Ó, ninguém. Olha só o que ele falou aqui, ó. Ele disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando. Ele está falando para Nicodemos. Né? Estou lendo para vocês a Bíblia. E perguntou Nicodemos, ele vai e faz pergunta de novo para o Senhor. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer de novo. Ele perguntou novamente para Jesus. A palavra grega traduzida por de novo também pode ser traduzida por cima. Nicodemos entendeu. Nicodemo entendeu claramente no primeiro sentido, enquanto Jesus ambos os significados em mente. Para que entrar no reino de Deus, a pessoa tem que nascer de novo, e não por meio de um segundo nascimento biológico, mas sim por nascimento espiritual de cima. Olha só, o nascimento espiritual que vem de cima. A palavra de Deus está falando, meus amados irmãos. O novo nascimento mediante o arrependimento, né? O novo nascimento mediante o arrependimento. Aparece uma nova ordem de vida para o crente em Jesus Cristo. Usou a figura, né? Jesus ele usou a figura de um novo nascimento para dramaticamente indicar três coisas. Vou ver as três coisas. Sem o novo nascimento não existe vida e nem relacionamento com Deus. Olha só isso. Primeiro, sem o novo nascimento não existe vida e nem relacionamento com Deus. Por quê? João disse, lá no capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Entendeu? Jesus falou, sem o novo nascimento não existe relacionamento com Deus. Quer dizer, você tem que morrer para o mundo,
morrer para as luxúrias, pelos prazeres do mundo e esquecer. E viveu a vida com Cristo, a vida que Ele quer que você viva, aquela vida pura diante dEle, com aquele coração aquebrantado, com o coração arrependido diante dEle, seguir os caminhos dEle em todas as direções, seguir o que Ele quer que você faça. Ele quer mudar a sua história, né? Através dessa palavra, é um chamado à salvação, ao arrependimento. É uma ordem, né? Parece uma ordem de vida para os crentes. Jesus ele está usando aqui a figura do novo nascimento para dramaticamente indicar 3 coisas. Sem o novo nascimento não existe relacionamento, não existe vida e nem relacionamento com Deus. Então, Jesus está deixando bem claro aqui para você e para mim também, né? Eu já fui ministrado por essa palavra logo cedo, 5 horas da manhã, eu já estava meditando dessa palavra. Então, Jesus já falou comigo, ele já falou, já me instruiu. Ele disse, sem o novo nascimento não existe vida e nem relacionamento com Deus. Porque lá em João 14, versículo 6 diz, eu sou do caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Segundo, o novo nascimento, né, o segundo nascimento, sugere uma nova expectativa à medida de que vemos o reino de Deus. Tá? Segundo, o novo nascimento surge uma nova perspectiva à medida que vemos o reino de Deus. Versículo 3. Jesus lhe disse, da verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus está chamando você para o arrependimento, para a sua salvação nessa manhã, através dessa palavra. É um convite da parte de Deus para você ser salvo, ser livre, sair do mundo pecaminoso, das luxúrias, né? Das coisas que ficam, são passageiras. Jesus quer te dar a eterna, que é a vida eterna para você, através dessas palavras. Jesus está falando que sem um novo relacionamento, o nascimento, não existe vida e nem relacionamento com Ele, não existe. Ele está falando, não sou eu. Ele está dizendo. É Ele que está falando conosco através dessa palavra. O segundo, ele falou, um novo nascimento sugere uma nova perspectiva à medida que vemos o reino de Deus. Porque ele disse no versículo 3, ele disse assim, ó, em resposta Jesus declarou, a resposta dele foi declarada. Ele declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele declarou, ele está declarando, se ninguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi uma declaração de Jesus. O versículo 3 é uma declaração. A resposta de Jesus é clara aqui. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. A palavra de Deus torna-se clara e se experimentam-se as obras e milagres do Espírito Santo. A fé está viva. A fé está viva. Terceiro, através do novo nascimento, somos apresentados literalmente. Entramos. A Bíblia falou, terceiro, através do novo nascimento, somos apresentados, literalmente entramos. Versículo 5. Jesus respondeu, da verdade te digo, que aquele que não nascer das águas do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nova declaração, versículo 5. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer das águas e do Espírito. Jesus falou assim, está dizendo a verdade, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
Claro, Jesus está dando claridade aqui. Há um domínio em que a ordem do novo reino de Deus pode ser realizada. Aqui em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. Acho que é o versículo 15. Deixa eu ver. 2 Coríntios. Deixa eu ver, 2 Coríntios aqui. É o 17. 2 Coríntios 5, versículo 17. Olha o que ele diz aqui. Oh, estou em Efésios aqui, Jesus. Ainda bem que eu olhei. Esse 2 Coríntios, Jesus, abaixo. Passou muito. Aqui em 2 Coríntios 17 diz assim, ó. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas eram já passaram, eis que tudo fez novo. Então, o que Deus está falando aqui? O que ele falou para mim e para você? Através do novo nascimento, somos apresentados, literalmente entramos a do novo domínio, em que a ordem do novo reino de Deus pode ser realizada. O que ele falou aqui? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala que em Cristo, a expressão mais característica aqui de Paulo do que significa ser cristão. A morte é a ressurreição de Cristo por nós, é a nossa identificação com Ele, através da fé, torna a existência possível como uma nova criatura. Atualmente, essa nova criação não é apenas parcialmente experimentada aqui, mas deve ser o nosso foco, visto que é a garantia e a conclusão da recriação. O nosso relacionamento com Cristo afeta todos os aspectos da nossa vida, né? O nosso relacionamento com Cristo afeta todos os aspectos da nossa vida, disse Tiago. Paulo, perdão. O novo nascimento é mais do que ser simplesmente salvo, tá? O novo nascimento é mais do que é mais simples, ser simplesmente salvo, é uma experiência, né? Mais do que, olha só, essa experiência é uma experiência requalificante, abrindo as possibilidades de todos o nosso ser e a dimensão sobrenatural da vida e nos adaptando ao início de ordem do reino de Deus, né? A palavra de Deus está falando que o novo nascimento é mais do que ser simplesmente salvo, é uma experiência requalificante, abrindo as possibilidades de todo o nosso ser e a dimensão sobrenatural da vida que nós adaptando ao único da ordem do reino de Deus. A palavra de Deus está falando. Então, olha o que nós estamos aprendendo aqui. O que nós estamos aprendendo aqui? A palavra de Deus diz o fato da salvação. Nós lemos a mensagem tudo, eu li até o 16. A Bíblia diz, né, que quando ele vai perguntar para Jesus, né, que ele vai e fala para o mestre que ele estava ensinando da parte de Deus, pois ninguém, né, podia realizar sinais milagrosos que ele estava fazendo se Deus estivesse com ele. Aí ele responde bem claro: digo a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemo: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar no céu a segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer das águas do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito, disse Jesus para ele. Aí Jesus fala assim:
E ele vem e pergunta novamente, ele faz uma pergunta. Nicodemo perguntou para Jesus de novo, como pode ser isso? E disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas, disse Jesus. Jesus falou, asseguro que nos falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão no falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso que é interessante. Aqui nós vamos falar sobre o fato da salvação. A essência, né, do amor de Deus. A essência do amor de Deus. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a obra de Cristo traz salvação. A obra de Cristo, ela traz salvação, porque o versículo 2 está falando, ó, e foi ter a noite com Jesus, disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele, né? E o versículo 17, ele fala, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O poder do Espírito Santo nos vivifica. O poder do Espírito Santo nos vivifica. Porque a palavra de Deus diz, ó, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, diz Jesus. Né? Jesus está falando. Nossa necessidade mais profunda é o novo nascimento. Qual é a nossa necessidade mais profunda? É o novo nascimento. Porque Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito necessário que vós nasça de novo, diz Jesus. Eu gosto muito de ouvir o Jesus falando. Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito, disse Jesus. Ele falou, não surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Não é para surpreender. Ele está falando, né? Não é para se surpreender. O caminho para o mundo do novo nascimento se chama fé. O caminho para o novo nascimento se chama fé. O versículo 14. O versículo 14 fala assim, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o versículo 15 fala assim, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você ver o versículo 14 que ele está falando. Ele falou assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo nele que crê tenha vida eterna, diz Jesus. E aí tem a incredulidade. Isso é triste, a incredulidade. A incredulidade leva à perdição, meu amado irmão. A sua incredulidade leva você à perdição. Você não deve ser incrédulo pelas coisas de Jesus. A sua incredulidade leva você à perdição. A palavra está falando. A incredulidade leva à perdição. Olha o que diz aqui. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Portanto, não creram no nome do Filho do unigênito, do Filho de Deus, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. O que a palavra de Deus está falando? Né? Olha só. Ele falou assim, ó. Eu li para você o 18. Quem crê nele não é condenado. Ele falou, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem crê nele não está condenado. Mas quem não crê já está condenado. Jesus está falando. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus.
Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E foi que os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Suas obras eram más. A palavra de Deus está falando. As boas obras são a prova da nova vida. As boas obras são a prova da nova vida. Eu li para vocês, eu vou ler nessa daqui, eu acho. Aqui em Tiago. Vamos ver Tiago. Tiago, capítulo 2. Aqui em Tiago, vai falar sobre as boas obras que são a prova da nova vida. Aqui na nossa base, o versículo 21 fala: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus, né? No 21, aqui da nossa base. Deixa eu ler essa daqui, vamos ver como é que tá. O versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 17, fala bem assim, ó. Capítulo 2, versículo 17, cadê? 17, 14, 16. Aqui. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obra, ela está morta. Né? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Jesus falou. Se não for acompanhada de obras, a fé está morta. Tiago está falando, né? Eu estou lendo Tiago. Tiago, capítulo, né? 2, versículo 17. Aqui nós estamos falando fé e obras. Essa palavra aqui já deixou bem claro que o Senhor está falando aqui, nessa palavra, que a fé por si mesma, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Está morta, disse o Senhor, né? Ele está falando, está morta. A Bíblia está falando. Isso é incredulidade, tá, irmão? Vigia na incredulidade da palavra de Deus, receba aí. O novo nascimento, né? O novo nascimento é interessante. O novo nascimento, sua necessidade absoluta, pois. Vou pôr pra cá essa Bíblia pra vender ela. 3 Bíblias abertas aqui. O novo nascimento, sua necessidade é absoluta, pois o homem, né? O homem natural é carnal. O homem natural é carnal. Que interessante isso, né? O novo nascimento. A sua necessidade é absoluta, pois o novo nascimento, o homem natural é carnal. Eu vou ler para vocês Romanos, para você. O celular tá saindo do negócio, tá chegando mensagem aqui. O inimigo tá querendo fazer eu parar, mas ele não vai conseguir. Romanos 8 vai dizer que a sua necessidade é absoluta, pois o homem natural é carnal. Romanos 8, versículo 7 diz assim, ó. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, contra Deus. Olha isso. A Bíblia diz, porquanto a inclinação da carne é inimigo contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Porquanto o que estão na carne não pode agradar a Deus. Olha o que a palavra de Deus está falando. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. A palavra está dizendo, não sou eu. Romanos 8, versículos 7 e 8. Olha só, ele falou assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o poder pode ser. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia está falando. A Bíblia está deixando bem claro para nós. Os que estão na carne caracteriza, né, a verdadeira natureza das pessoas. É uma descrição mais forte do que a atividade de andar segundo a carne. A frase, portanto, refere-se aos descrentes que não pode agradar a Deus. Essa situação não é verdadeira quanto aos crentes, conforme mostra o versículo seguinte. O versículo seguinte, né? A palavra de Deus diz o versículo seguinte, ele fala, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Olha só. Ele falou assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não tiver o Espírito de Deus, você não é dele. É a Bíblia que está falando. Não pode entrar no reino de Deus também. Eu estou lendo para vocês Bíblia. Não pode. Versículo 3. Jesus deixou bem claro. Olha só, Jesus declarou aqui. Jesus declarou, em verdade, digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não pode entrar no reino de Deus. Jesus declarou, é uma declaração em resposta de Jesus. Ele falou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não pode. Todo seu ser está contaminado, disse Jesus. E Jesus está falando, todo o seu ser está contaminado. Por isso que não pode entrar no reino de Deus. Todo o seu ser está contaminado. Eu vou ler para vocês Mateus 15. Estou passando Bíblia, tá, gente? Para Bíblia, leia a Bíblia, para depois eu falar que eu estou passando coisas erradas. Estou falando a verdade aqui, é verdade. Tudo que está sendo passado é verdadeira. Verdadeira. Eu nunca vou passar coisas que não vêm da parte do Senhor para vocês. Se está sendo ministrada, é da parte do Senhor, não é da minha parte, não. Sem Ele eu não faço nada, eu dependo dele. Tá bom? Aqui em Mateus 15, não se pode entrar no reino de Deus, né? Jesus declarou. Todo o seu ser está contaminado. O seu ser está contaminado. Todo o seu ser está contaminado, disse Jesus. Eu não posso fazer nada. É ele falando. Está sendo ministrada a palavra. Aqui em Mateus 15, versículo 19, vai dizer. Olha só. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Por isso que está todo contaminado. É por isso que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Porque seu ser está tudo contaminado. Jesus está falando, não é eu. Seu ser está contaminado. Todo o seu ser, é todo. Por isso você não pode entrar no reino de novo se você não nascer de novo. Ele mesmo disse, ó, porque o coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfemas. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha só o que Jesus falou. Tudo o seu ser está contaminado. Esta morte, né? Esta morte está morto em pecado. Está morto em pecado. Vou ler para vocês Efésios. Que em Efésios vai falar. Está morto em pecados. Vamos aqui em Efésios 2. Efésios 2. O que Jesus está falando aqui para nós?
Efésios 2, ele disse que está morto em pecado. Todo o seu ser está contaminado e está morto em pecados. Efésios 2 diz assim, aqui a salvação é pela graça, tá, irmão? A salvação é pela graça. E vós ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, pela graça você será salvo, né? Pela graça. Né? Está morto no pecado, mas pela graça você vai ser salvo. Jesus está falando. Né? Jesus está falando aqui. Jesus disse que estavam mortos. O homem não se precisa simplesmente em um guia ou um mestre. Ele está morto. E precisa de alguém capaz de ressuscitar o seu espírito. Né? Precisa de uma pessoa capaz de ressuscitar o seu espírito. Estando mortos, né? Vós morto o homem, não precisa simplesmente de um guia ou de um mestre. Ele está morto e precisa de alguém capaz de ressuscitar o seu espírito. O humor, comportamento da sociedade é moldado pelo príncipe das potestades do ar. O antídoto para Satanás, na medida que ele influencia a cada cultura global e internamente. Os filhos da ira, inevitável fim dos filhos da ira, da desobediência, deve ocorrer sobre a condenação da cólera justa de Deus, o julgamento justificável por ter violado limites conhecidos e deveres morais e espirituais. Ele falou, né? A Bíblia diz: quem nos ajuda para o novo nascimento é a palavra de Deus. Quem que ajuda nós para o novo nascimento? É a palavra de Deus. A Bíblia está falando que quem ajuda nós para o novo nascimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que é a palavra de Deus. Que ajuda nós para o novo nascimento. Vamos ver? Quem nos ajuda para um novo nascimento? Quem vai nos ajudar para o novo nascimento? A palavra viva de Deus. Aqui, 1 Coríntios, vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo. Aqui em 1 Coríntios, quem nos ajuda para o novo nascimento? A palavra de Deus viva, né? A palavra viva de Deus que ajuda nós para o novo nascimento. Aqui em 1 Coríntios 4, versículo 15, diz assim, ó. Porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muito país, porque eu, pelo Evangelho, vós gerei em Jesus Cristo. Olha só. O que ele falou aqui? A palavra de Deus, quem nos ajuda para um novo nascimento? A palavra viva de Deus. Ele disse, ó. Porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vós gerei em Cristo Jesus, disse o Senhor. Vós gerei, como Paulo fundou a igreja, ele tinha um papel paternal especial na vida das pessoas.
Que lindo, né? Vós gerei, como Paulo fundou a igreja. Ele tinha um papel paternal especial na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Voltando aqui na nossa base, nós vamos no versículo 1. Que João capítulo 1, né? João capítulo 1, versículo 13 fala assim, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade da varoa, mas de Deus. Olha só. Porque ele disse lá aqui no capítulo 1. Né, no capítulo 1 aqui. No versículo 13. Ele diz assim, ó. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, né? Algum homem, mas nasceram de Deus. Foi nascido de Deus, ele falou. Nascido de Deus. Em Lucas 11. Aqui, Lucas 11. Isso aí bem em cima, Lucas 11. Versículo 28. Diz assim. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, para você ter um novo nascimento, você tem que, né, a palavra viva de Deus, que vai te dar quem nos ajuda para o novo nascimento. A palavra viva de Deus. Ele falou, ó. Mas ele diz, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Disse Jesus. Nós temos que aguardar a palavra de Deus. Guardar. Ele falou, na verdade, pode ser um privilégio ter um relacionamento humano estreito com Jesus, mas bem melhor ter uma afinidade espiritual manifestada pela obediência à palavra de Deus, diz a mensagem, tá? A palavra de Deus está falando. Aqui em 1 Pedro, vou abrir aqui 1 Pedro, sair bem em cima. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23 diz assim, ó. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre, tá? Para sempre. Aqui nós estamos falando sobre quem pode nos ajudar para o novo nascimento. A palavra viva de Deus. O que Pedro falou aqui, ó? Ele falou, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Olha só, permanece para sempre. A palavra de Deus que permanece para sempre. A palavra de Deus está dizendo para nós. O novo nascimento traz pureza interna que se manifesta em seu amor pelos companheiros crentes. A palavra de Deus diz que o novo nascimento traz pureza interna que se manifesta em seu amor pelos companheiros dos crentes. A Bíblia fala sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. O que nos ajuda a ter um novo nascimento? A palavra de Deus. Viva, né? A palavra viva de Deus. O poder regenerador da palavra de Deus, da mesma forma que devemos nossa existência, a palavra falada do Criador, ao sopro da vida, devemos nosso novo nascimento ao poder da palavra de Deus e ativação do poder do Espírito Santo. A intenção de Deus para o nosso ser criado é só completamente preenchida quando o nosso espírito, né, os nossos espíritos estiverem vivos perante Ele.
como o pecado produz a morte espiritual das pessoas, que eu falei para vocês lá em Efésios 2, né? Eu já expliquei lá. E a salvação em Jesus Cristo forneceu a vida espiritual. Esse texto nos fala da semente que produziu a vida em nós, que a palavra de Deus nos gerou novamente através do poder do Espírito Santo, que está em Tito, capítulo 3, versículo 5. E nos forneceu membros da nova criação de Deus, que é em 2 Coríntios 5, versículo 17. Eu já li hoje lá. O poder da palavra de Deus, as escrituras sagradas, de forma alguma ela manifesta do que nisso. Seu poder de trazer vida espiritual a todos, que abra a sua verdade. Em Tiago 1, versículo 18, elabora o fato de que a palavra da verdade de Deus é a forma através da qual ele nos trouxe vida nova, enfatizando o que ele fez como direção da sua própria vontade. A vontade de Deus é de nos salvar, que está em 2 Pedro 3, versículo 9, e foi efetivamente expressa em sua palavra que realiza aquela obra, né? Que realiza aquela obra. A palavra de Deus está falando. Aqui, quem nos ajuda para o novo nascimento é a palavra viva de Deus. E o próprio Jesus Cristo, dele nós somos nascidos. E o próprio Jesus Cristo, dele nós somos nascidos. Já estou aqui, né? Então vamos aqui. Epístola de João, capítulo 2, versículo 29. Olha só para você ver. A palavra de Deus disse que o próprio Cristo dele, nós somos nascidos. O próprio Cristo dele, nós somos nascidos. O próprio Cristo dele, nós somos nascidos. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 29, diz assim. Primeira epístola de João, né? Versículo 29, diz assim. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A Bíblia está falando. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está falando aqui para nós. A palavra de Deus falou que nós temos que permanecer fiel a Cristo. Não é feito apenas através da fé, mas também da obediência. Você tem que obedecer a palavra do Senhor Jesus. Obedecer, né? É melhor você ouvir mais do que falar. A palavra de Deus está falando. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, nós estamos aqui no 3, vou voltar lá. O Espírito Santo, versículo 3, capítulo da nossa base, capítulo 3 de João, o 6, ele falou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Ele falou. O Espírito Santo. Quais são as características do renascido? Quais são as características do renascido? Uma nova criatura. Uma nova criatura, irmãos. Quais são as características do renascido? Quais são as características do renascido? Uma nova criatura. Vamos então, aqui em 2 Coríntios 5. Vai falar. Tem uma palavra para falar. A palavra ensina. A palavra já está ensinando para nós. Nós temos que aprender, né? Quais são as características do renascido? É uma nova criatura. Aqui em 2 Coríntios 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé, não por vista.
porque andamos por fé e não por vista. Né? Aqui falou assim, quais são as características do nascido? É uma nova criatura. 2 Coríntios 5, versículo 7. Né? Tá falando assim, porque andamos por fé e não por vista. Porque nós andamos por fé e não por vista. Diz a mensagem. A palavra de Deus está falando. Possui a nova vida. Você possui a nova vida, meu amado irmão. Quer ver que você possui a nova vida? Romanos 6. Você possui a nova vida. Você possui a nova vida. Romanos 6, versículo 4. Olha só. De sorte somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai assim, andemos nós também em novidade de vida. Olha só isso. O que a palavra de Deus está falando? O que a palavra de Deus está falando? Você possui uma nova vida, né? Ele falou, ó, de sorte que somos sepultados com ele, pelo batismo da morte, para que, como Cristo restou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Né? Novidade de vida, disse Paulo. Paulo está dizendo para nós. Paulo está falando para nós. Deixa eu ver qual capítulo que eu estou lendo aqui. Romanos 6. Ele está falando que nós possuímos uma nova vida. Uma nova vida. Paulo está falando, né? Tem um novo coração e um novo espírito. Nós temos um novo coração e um novo espírito. Eu gosto muito dessa passagem de Ezequiel. Aqui Ezequiel tem um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Olha só o que diz aqui. Ezequiel 36, versículo 26. Tem um novo coração e um novo espírito. Né? Tem um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36, versículo 26. Diz assim. Eu vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei o coração de carne. Olha só. O que ele falou? O que a palavra de Deus disse aqui para mim e para você? O que a palavra disse para nós? Ele falou assim, eu darei um novo coração, porei dentro de vocês o espírito novo, vou tirar o coração de pedra, vou colocar de carne, né? Vou te dar um coração de carne, novo coração. Esse coração será flexível, fácil de ensinar, o contrário de um coração de pedra. Espírito novo. A transformação do desejo do espírito é necessário como o segundo passo para a renovação. A passagem paralela do mandamento sugere que a vontade humana e a vida interior inteira estão invalidadas da nova renovação. Uma nova vontade, uma nova atitude de espírito capacita o indivíduo a andar nos estatutos de Deus e guardar os seus juízos. Essa passagem aqui é semelhante à ideia de Jeremias 31 ao 34. E assim, da parte da profecia de Ezequiel é messiânica. A palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus diz que tem um novo coração, um novo espírito. Ele disse, eu vos darei um coração novo
e porei o dedo de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei o coração de carne. Ele falou. A palavra de Deus falou. A Bíblia diz para nós. A grande transformação, o que essa transformação não é. Não é um nascimento natural. Não é um nascimento natural. Porque a palavra está falando, ó. Ela não é um nascimento natural, porque o versículo 4 fala: E disse Nicodemos: Como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então a Bíblia falou que o que não é nascimento